Antes que o primeiro versículo da Bíblia fosse escrito, antes que Adão respirasse, antes mesmo que a luz existisse, já havia segredos escondidos nas sombras da eternidade. Os 7 mistérios antes de Gênesis nos leva para além do tempo e do espaço, para o limite entre o invisível e o conhecido, onde as respostas para as perguntas mais antigas da humanidade aguardam. O que havia antes do princípio? No princípio? Mas princípio de quê? A Bíblia começa com a criação dos céus e da terra, mas não revela o que ocorreu antes. O que existia no silêncio cósmico que antecedeu a palavra criadora de Deus. Os antigos profetas, os livros apócrifos e até mesmo os rabinos e teólogos ao longo dos séculos se perguntaram: o que aconteceu antes de Gênesis 1:1? O primeiro mistério é o mistério do trono eterno. Antes de qualquer forma de matéria, energia ou tempo, existia apenas o ser absoluto, o eterno, o Eu Sou, aquele que não tem começo nem fim. O trono de Deus não foi criado, ele é. Antes que o universo respirasse, ele já reinava em uma dimensão onde o tempo não toca. É nesse trono eterno que surgem as decisões do propósito divino, onde os planos da criação e da redenção foram traçados. O trono não representa apenas autoridade, mas origem. Tudo o que viria a existir foi concebido nesse ponto central do ser divino. O universo, os anjos, os homens, todos eram pensamentos no coração de Deus antes de se tornarem realidade. O segundo é o mistério da luz primordial. Quando Gênesis diz haja luz, não fala do sol ou das estrelas, porque esses ainda seriam criados dias depois. A luz primordial é espiritual. Ela representa a manifestação da presença de Deus no vazio, o estender de sua glória sobre o nada. Essa luz é o reflexo do próprio Criador. Alguns estudiosos antigos acreditam que essa foi a primeira revelação da Shequina, a presença visível de Deus que ilumina não apenas o espaço, mas a consciência. Antes de Gênesis, a luz já existia no trono. O haja foi apenas o instante em que ela atravessou a fronteira entre o eterno e o temporal. O terceiro é o mistério dos anjos primordiais. Antes da criação do homem, o universo espiritual já fervilhava de vida. Exércitos de seres celestiais foram criados para servir, adorar e guardar os propósitos divinos. Entre eles, havia hierarquias, legiões e tronos espirituais. Lúcifer, o portador da luz, era um dos mais gloriosos, adornado de pedras preciosas, um reflexo perfeito da beleza divina. Ele caminhava entre os fogos sagrados, próximo ao trono, testemunha da criação dos mundos. Mas o orgulho se infiltrou em seu coração. Antes mesmo que o homem fosse moldado, a rebelião começou. O terceiro mistério é também o prenúncio da queda. Antes de Gênesis, já havia guerra no céu. O quarto é o mistério do caos e do abismo. Quando Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, sugere algo mais profundo do que simples desordem. Alguns acreditam que o texto aponta para uma ruína, que algo terrível havia acontecido antes da criação descrita no capítulo 1. Haveria entre o versículo 1 e 2 um intervalo desconhecido, uma destruição cósmica causada pela rebelião dos anjos. O abismo, o Terron, é descrito como um oceano profundo e sombrio, coberto por trevas. Era o eco da guerra celestial. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, não apenas criando, mas restaurando algo que fora corrompido. Esse é o mistério do intervalo, o vácuo entre dois mundos, o que foi e o que seria recriado. O quinto é o mistério da palavra. Antes que houvesse som, a voz de Deus já existia. O verbo não começou em Gênesis, ele é anterior a toda a criação. O Evangelho de João revela: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Logos eterno é o agente da criação, o próprio Cristo pré-encarnado. Antes de o mundo nascer, o plano da redenção já estava firmado. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. O Verbo é o elo entre o invisível e o visível, o poder que transforma a vontade divina em realidade. Cada átomo, cada estrela, cada forma de vida vibra sob a frequência dessa palavra primordial. O sexto é o mistério do tempo. O tempo não é eterno, ele é uma criação. Antes de Gênesis, não havia ontem nem amanhã, apenas o agora eterno de Deus. Quando o Criador decide criar, o tempo passa a existir como uma linha, uma sequência ordenada para conter os eventos da realidade física.
Mas Deus habita fora dessa linha. Ele observa o fim desde o começo. É por isso que suas profecias são exatas, porque ele já viu tudo se cumprir. O tempo, portanto, é um dom, mas também um limite. É o campo onde se desenrola a história da humanidade e o palco da redenção. Quando o tempo cumprir seu propósito, voltará a se fundir com a eternidade. E por fim, o sétimo, o mistério do silêncio. Antes da palavra criadora, havia silêncio. Não um silêncio de ausência, mas de plenitude. Um silêncio que antecede o som. Um intervalo onde o propósito repousa antes de ser revelado. Os antigos místicos judeus chamavam esse estado de Ein Sof, o infinito oculto. Nesse silêncio estavam escondidos todos os códigos, todas as leis e todas as possibilidades da existência. É o mistério da mente divina antes do pensamento. É ali que a criação aguarda o comando. Haja. Esses 7 mistérios não são apenas curiosidades teológicas. Eles revelam que a história humana começou muito antes de Adão. Revelam que o universo físico é apenas a superfície de um drama cósmico mais profundo, que começou nas dimensões invisíveis. Antes de Gênesis, já existia amor, já existia propósito, e já existia também conflito. O bem e o mal não são forças iguais, mas expressões de liberdade dentro de um plano maior. Quando entendemos o que veio antes do princípio, passamos a enxergar Gênesis de outra forma. A criação não é o início de tudo, mas o recomeço. O eco de uma guerra antiga, o palco da restauração de algo que foi perdido. Cada estrela acesa, cada célula viva, é um lembrete de que o caos não venceu. Há quem diga que esses mistérios ainda ecoam dentro de nós, que a alma humana carrega memórias desse tempo primordial, ecos da eternidade que nos fazem buscar sentido, olhar para o céu e perguntar: de onde viemos realmente? Os 7 mistérios antes de Gênesis não são apenas respostas, são convites. Convites para olhar além do que é visível, para perceber que o mundo espiritual não começou com a Terra, mas que a Terra foi apenas o primeiro passo de uma história muito maior, a história de um Deus que existia antes do tempo e que decidiu compartilhar sua eternidade com a criação. Talvez o maior segredo seja este. Antes de tudo, havia amor. Um amor tão vasto que decidiu dar existência ao inexistente. O universo não nasceu do acaso, mas de um coração. E é por isso que mesmo entre as sombras, há luz. Mesmo entre o caos, há propósito. Mesmo antes de Gênesis, já havia um plano. E quando o último capítulo da história humana for escrito, quando o tempo voltar à eternidade e o silêncio do início ecoar novamente, entenderemos que nada foi por acaso. Os mistérios antes de Gênesis não são o fim de uma investigação. São o início de uma revelação que ainda está em curso. Porque o mesmo Deus que disse, haja luz, continua dizendo, haja vida. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.